Oi, Lucas Soares aqui do canal Embriares e hoje eu vou falar em por que parar de jogar joguinhos online. Bom, esse vídeo eu tô fazendo ele porque eu gostaria que alguém falasse isso pra mim quando eu tinha lá por volta dos meus 17, 18 anos, 20 anos, até mais, né, 21, 22. Que me desse uma dica assim que seria importante, me faria refletir algumas coisas. Então, por que parar de jogar jogos online, né? E primeiro eu vou entrar então na questão do o que é o vício por jogos online, tá? E eu vou trazer 4 coisas aqui que vamos dizer assim, caracterizam a pessoa que tem um vício de jogo online e não sabe. E aí então eu vou comentar sobre isso e explicar o que dá pra fazer para resolver isso. Vamos lá então. Primeiro, se a gente tem vício em jogo online, a falta de controle sobre a própria vida por causa do jogo. E o que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa começa a deixar de dormir por causa disso, começa a deixar de tomar banho, começa a deixar de comer, começa a deixar a própria vida de lado em função do jogo. Isso é uma característica de quem tem vício em jogo, que não consegue controlar então o impulso de ficar jogando joguinho online. Segunda dica: prioriza sempre os jogos em virtude dos outros interesses da vida. Então, quando começa a não se interessar mais pelos amigos ou se interessar pelas coisas da vida, como estudar, ter que trabalhar, ter que fazer essas coisas mais sérias, e tu começa a deixar tudo isso de lado, isso já é um sintoma evidente do vício em jogos online, ou de jogos de uma maneira geral. Terceiro, a continuação do ato de jogar, apesar dos problemas que isso pode acarretar. Então, por exemplo, tu sabe que tem que dormir e tem que acordar amanhã cedo, mas tu não consegue parar com o impulso de jogar e jogar e jogar e dorme tarde e isso te prejudica no dia seguinte. Ou qualquer coisa, ou tu deixa de fazer um trabalho para a escola, um trabalho para a faculdade, em virtude do jogo. Então, isso é um outro sintoma de quem já tem um problema de vício com os jogos. Quarto, o padrão de comportamento com os jogos trazem prejuízo para a vida pessoal. E aí aqui é quando tu começa a largar de mão até os amigos. Tu começa a abandonar a tua vida social, tu começa a abandonar essas coisas para ficar jogando. Então todas essas 4 coisas que eu falei aqui já demonstram para as pessoas que tem problema de ficar jogando joguinho online ou jogos de uma maneira geral e tem vício nisso e não está sabendo. Então a minha pergunta é para essas pessoas que querem parar de jogar ou que já conseguiram perceber que estão viciadas e não se deram conta. Vou perguntar uma coisa: é fuga do quê? O jogo online é fuga do quê? Porque eu não estou aqui condenando a pessoa a jogar algum jogo. Não, eu acho que não tem problema em jogar um jogo. Não tem nada de errado nisso. O problema é quando quando a vida começa a ser só isso. E aí é um problema. Tu começa de viver, de trabalhar, de namorar, de sair com os amigos por causa de jogo. Aí é um problema. Não tem problema em jogar. Mas agora, quando começa a se tornar um vício, ou começa a ser meio obsessivo, meio compulsivo, o que tem por trás aí que a pessoa não sabe, que não está se dando conta? Primeiro de tudo, é carência do quê? É uma carência afetiva? É uma carência de quê? Tá procurando a felicidade no jogo?
Porque tem um movimento de fuga para o prazer dos problemas da vida, né? Isso foi uma coisa que eu já fiz na minha vida e eu tenho conhecimento de causa para estar falando disso. Né? Quais são os problemas da vida que está negligenciando e está fugindo para o prazer? E aí fica fugindo para o prazer na tentativa de se sentir bem, e só que prazer não é felicidade. Tá entendendo? Vamos aprender a distinguir uma coisa da outra. Então, por que esse jogo compulsivo, né? É fuga do quê? Fuga para o prazer? Mas por que está fugindo para o prazer? O que está incomodando? Porque tu só consegue arrumar um problema a partir do problema e não criando outro problema, né? Ou fugindo para o prazer. Porque daí não é resolver o problema, é fugir para o prazer. E aí outra coisa que eu vejo, que eu percebo que as pessoas elas não se dão conta, é que os jogos online, para quem não tem um senso de identidade desenvolvido, as pessoas ficam então buscando se sentir, ter esse senso de identidade social através de um jogo. Porque isso é um problema, na verdade, que todas as pessoas passam assim, na adolescência e pós-adolescência, até a questão do adulto jovem. Essa coisa de um senso de identidade. Elas procuram um grupo social, então, para começar a conviver. E aí, se a pessoa não tem, então, vamos dizer assim, habilidades sociais, e eu digo habilidades sociais no sentido de estar com pessoas mesmo, e conversando com elas e lidando com elas. E não a habilidade social através de jogo. Isso é facinho. Né? Ninguém te conhece, ninguém vê a tua cara, né? Vê só o personagem. Então as pessoas elas têm uma falta de identidade, elas não conseguem se identificar com elas mesmas, é uma dificuldade de lidar consigo mesmo, e elas ficam então buscando esse reconhecimento social, essa sensação de pertencimento através do jogo. Mas o jogo não vai resolver esse problema. O jogo não traz identidade social, não ajuda a gente a desenvolver essa característica. Outra coisa que eu vejo também na questão do vício ou do jogo obsessivo ou compulsivo ou exacerbado, não importa a palavra, mas essa coisa de jogar muito. Às vezes as pessoas elas não estão habituadas em lidar com as dificuldades da vida real. Porque o jogo, tu ficar vivendo aquele mundo virtual lá, é ficar dentro da Matrix. É tu ficar dentro de uma realidade virtual que não representa a realidade, né? Tu fica naquela realidade virtual, aquele mundo de imaginação ali. Apesar de ter outras pessoas que tu consiga interagir, mas isso não é a vida real. E aí eu vejo que as pessoas elas idealizam as coisas, mas elas não têm uma vivência prática das coisas e não entendem o quanto demora para se fazer as coisas, para construir alguma coisa. Então, o jogo ele traz essa velocidade em tu desenvolver um personagem e já logo ter algum reconhecimento, mas isso não é real, sabe? Isso é só uma idealização da cabeça da pessoa que fica lá buscando, mas isso na vida real levaria muito mais tempo, porque é uma construção. Então, até que ponto que a pessoa ela não está fugindo pro jogo, porque ainda fica, vamos dizer assim, incoerente entre o que ela imagina o que ela é e o que ela realmente é. Então, qual é a solução para lidar com isso? Primeiro de tudo, para as pessoas que jogam, até para, vamos dizer assim, gamers, né? Mas a galera que é mais viciada na coisa. Pega essa estrutura de evolução, de desblocar habilidade, as skills, né? Ou subir de rank, subir de nível. Traz essa estrutura de evolução e aplica na vida real. Só tenta fazer isso. Para tu ver como a tua vida vai melhorar. Eu estou falando isso por experiência própria.
tenta pegar essa estrutura de evolução do jogo e tenta aplicar na vida real. E o primeiro baque de todos vai ser a demora da construção de novos talentos e novas habilidades. Porque na vida real tudo é mais devagar. E é necessário, porque a gente precisa desenvolver. É tipo, por exemplo, aprender a tocar violão. Na primeira, segunda, na terceira vez que tu tenta tocar violão, nossa, é terrível, não sai som de nada, tu não consegue nem clicar as cordas direito. Mas aí, à medida que tu vai praticando, tu já começa a fazer um acorde, começa a fazer um ré, começa a fazer um sol, e daqui a pouco já está conseguindo fazer um dedilhado, um solinho, e aí vai adquirindo habilidade ao longo do tempo. E esse tipo de habilidade, aí sim, isso vai trazer uma realização pessoal, porque tu está aplicando isso na vida real e não no mundo virtual. Quando tu consegue desenvolver uma habilidade na vida real, o senso de realização, de completude é muito maior, muito mais importante, e é uma coisa que tu sente dentro de ti. Só que, obviamente, dá muito mais trabalho, mas ele é real. Ele é real. Eu gosto de pensar isso na minha faculdade, assim, como se fosse uma classe nova que eu estou conquistando, e aí eu estou fazendo o primeiro semestre de pedagogia e o segundo semestre de pedagogia, como se eu estivesse conquistando uma classe nova. E essa ideia, então, de evoluir, como nos jogos, eu trago uma proposta aqui do caminho do meio. Eu vou dizer duas coisas em relação ao caminho do meio. Depois que eu explicar isso, eu vou deixar o link aqui em cima, falando sobre budismo, que lá ele tem o caminho do meio do budismo, que fica a dica, tá? Mas eu vou dar a minha dica aqui. A gente, quando a gente é criança e passa para a fase adulta e adolescente e adulto jovem, a gente sai de uma oscilação de uma vida egóica, egocêntrica, na verdade, né? De um bebê ainda tendo possessão de si mesmo, e essa possessão, então, ela continua e vai para o externo, vai para o mundo fora da gente. Então a gente procura, esse egocentrismo fica ainda na fase de adolescente, só que não mais com o próprio corpo, mas com as pessoas ao nosso redor. Então a gente fica procurando ter uma identidade social, ter um reconhecimento social, se sentir parte de um grupo. E depois, mais tarde, então, a gente volta para o centro, mas aí não é todo mundo que consegue chegar nesse tipo de amadurecimento. Mas em algum momento a gente vai ter que equilibrar essas duas forças, entre o mundo interno e o mundo externo, né? Entre o meu ego e a identidade social. E aí vem a questão do caminho do meio. E aí vem a minha dica aqui de usar então o caminho do meio como habilidades para desenvolver na vida, como conquistar talentos. Só que na vida real, conquistar habilidades, né? Só que na vida real é uma questão de maturidade. Então, uma ideia de conseguir trabalhar esse caminho do meio é saber equilibrar entre a identidade social e o meu ego, e tem que ser a gente tem que estar centrado em si mesmo, sem estar egóico, sem estar pensando só na gente, e também não estar vivendo só o mundo lá fora. A gente tem que ter o equilíbrio então dessas duas formas através do caminho do meio. Beleza? Essa é a minha ideia aqui, a minha dica. Se essa dica foi legal, foi interessante, espero que vocês curtem o vídeo, comentem se essa dica é legal e se inscrevam no canal, curtem o vídeo, e é isso. Valeu!